Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao santuário em sua casa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quinta-feira, onde somos convidados a nos colocar diante de Jesus, que se faz presente no Santíssimo Sacramento, para adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo com a nossa vida. Convido você, meu irmão e minha irmã, para que juntos rezemos, pedindo que o Senhor continue a nos conduzir com seu amor, com sua misericórdia. Invoquemos as luzes do Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza neste momento de oração. Vem Espírito Santo e renova meu ser, renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Espírito Santo e renova o que sou, renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Estamos no mês vocacional, mês em que somos convidados a rezar mais intensamente pelas vocações. A vocação sacerdotal, a vocação familiar, a vocação religiosa, a vocação do leigo, a vocação do catequista. Hoje, nesta quinta-feira, nós fazemos memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica, por muitos anos, rezou pela conversão de Santo Agostinho. E ela conseguiu, ela alcançou essa graça. Por isso eu quero convidar você que nos acompanha neste programa Santuário em Sua Casa, para nos colocarmos em oração, pedindo ao Senhor da Messe que continue enviando operários para a sua messe, apresentando a Ele a sua intenção, por intercessão de Santa Mônica. Peça aquilo que você mais deseja, você que é mãe, você que é pai, peça pelo seu filho. Peça pela conversão dele, peça as graças que ele necessita neste momento. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas virá o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e comer e beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe porá a sorte nos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. No Evangelho de hoje, Jesus insiste para que fiquemos atentos, ficai atentos, porque não sabeis o dia nem a hora que o Senhor virá.
O convite do Senhor é claro, é preciso, é objetivo. Quantas vezes nós nos deparamos com uma falta de atenção, uma falta de disponibilidade, uma falta de abertura para aquilo que o Senhor nos pede? Quantas e quantas vezes, de formas diversas, o Senhor bate à nossa porta, bate ao nosso coração e, por não estarmos vigilantes, deixamos a graça passar. O convite do Evangelho de hoje é para que estejamos sempre prontos, estejamos atentos, não percamos a oportunidade de ir ao encontro do Senhor, que espera por nós. Hoje nós rezamos a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, padroeira das mães. Santa Mônica foi essa mulher vigilante que não perdeu a esperança, mesmo diante de tudo aquilo que o seu filho fazia, porque Santo Agostinho era uma pessoa do mundo. Mesmo diante disso, ela não desanimou, ela soube esperar no Senhor, ela colocou no Senhor a sua confiança e se colocava todos os dias em oração, pedindo ao Senhor que convertesse o coração daquele seu filho, que muitas vezes a fazia ficar sem dormir, muitas vezes a fazia chorar. E Santa Mônica perseverou na oração, permaneceu vigilante. Assim também foi nossa mãe fundadora, Madre Leônia. Quantos desafios Madre Leônia não encontrou na sua caminhada e ela permaneceu de pé, vigilante, diante do Senhor. Uma das coisas que marcaram a vida de Madre Leônia foi a permanência diante de Jesus na Eucaristia. Madre Leônia era uma mulher de oração e de profunda adoração ao Senhor. Quantas e quantas vezes, ao procurá-la na casa, as irmãs encontravam ela ali, aos pés de Jesus. Quantas e quantas vezes, diante das dificuldades, diante dos desafios, o convite de Madre Leônia era: nos coloquemos em oração diante de Jesus Eucarístico. E a congregação nasce como uma congregação adoradora. Somos missionárias, claretiana, adoradoras de Jesus Eucarístico, filhas do Imaculado Coração de Maria. Duas mulheres que viveram em épocas diferentes, mas que deixaram um legado, testemunho da fidelidade, da vigilância diante daquilo que o Senhor pede. Peçamos a essas duas mulheres que interceda por nós, interceda por você, mãe, que sofre muitas vezes sem saber o que fazer para ajudar seus filhos. Peça a Santa Mônica a intercessão dela, ela que é a padroeira das mães, que ela interceda por você, por sua família. E que Madre Leônia continue a nos inspirar nesse propósito de sermos pessoas eucarísticas, pessoas que tenham uma vida, uma prática de oração, pessoas que sejam vigilantes. Por isso eu te convido para que juntos rezemos a oração de intercessão, pedindo ao Senhor pela causa de beatificação de Madre Leônia, mas também pedindo por intercessão dela a graça que nós mais necessitamos nesse momento. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos agradecemos a vida de Madre Leônia. Nós vos louvamos pela sua disponibilidade em cumprir a vossa vontade, seguindo Jesus, missionário e redentor. Nós vos bendizemos pelo seu amor dedicado à Igreja, anunciando o Evangelho e servindo os irmãos e irmãs, principalmente os mais pobres. Suplicamo-vos, ó Pai, a graça de amar e servir os pobres e a missão evangelizadora da Igreja, que a Eucaristia e o Imaculado Coração de Maria nos ajude a sermos fiéis ao vosso projeto divino, vivendo o ideal de amor e santidade a que somos chamados pelo batismo. Concedei-nos, ó Pai misericordioso, a glorificação de Madre Leônia aqui na terra, para incentivo nosso e de toda a Santa Igreja.
Por intercessão dela, vos pedimos a graça. Coloque a sua graça, a sua intenção, pedindo a intercessão da serva de Deus. Peçamos de maneira especial pelas vocações, por aqueles que já responderam seu sim, para que eles se continuem fiéis e perseverem nesse chamado, nessa resposta ao chamado de Deus, mas também peçamos por aqueles e aquelas que ainda há de vir, por aqueles e aquelas que ainda têm medo de responder ao chamado do Senhor, para que eles abram seu coração, abram seus ouvidos e, ouvindo a voz do Mestre que os chama, responda sim. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.